Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e agradeço por estarem mais uma vez aqui conosco no FV, nesse episódio de número 60. Olha só, gente, 60 semanas juntinhos com você. Para o tema de hoje, que é super especial e todo cheio de amor, eu vou convidar o membro permanente do Brasil, mais amado do Brasil, né, gente? Augusto Martins. Olá, Ana Carolina! Você se embaraçou, né? Fiquei emocionada hoje. Muito obrigado por sua acolhida, né? Maravilhosa, como sempre. A vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Vale sempre recordar, se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança, né? Tome cuidado, trânsito seguro, né? Direção defensiva. Se você está em casa fazendo aquela faxina gostosa, maravilhosa, no frio ou no calor, nós agradecemos imensamente o seu carinho de estar aqui neste que é o seu, o nosso, o vosso Educação Financeira para a Vida. É isso aí, gente. E o tema de hoje é os casais e as suas finanças. E nós vamos falar desse tema hoje porque a gente tem alguns acontecimentos aí, né? Mês de junho, a gente teve Dia dos Namorados. Quem mais que tem, Augusto? Exatamente. O mês de junho é propício para uma conversa no FV aqui no nosso bate-papo com vocês, nossos ouvintes queridos e queridas. Olha, já passou metade do ano. Sim. Passou o Dia dos Namorados, só love. E a gente pode, sim, pensar em planejamento financeiro, finanças para casais. Claro que pensar na metade do ano ainda não chegou a vacina, né? Vale recordar isso, né? Esperando mais um dia esperando, é mais um mês esperando. E a gente também tem a intenção do mês de oração do Papa Francisco da Igreja, que é pelo matrimônio. Então, resolvemos trazer esse tema especial para vocês. E começamos com uma pesquisa que foi feita pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, ou do Crédito, em que apontou a linha no ano de 2020 que aproximadamente 46% dos casais brasileiros já brigaram ou ainda brigam por questões financeiras. Exatamente. Então, vale recordar para vocês, querem saber mais sobre dicas práticas de como organizar as finanças dos casais? Fiquem conosco, porque olha, esses dados são alarmantes. Muitas brigas ocasionadas por questões financeiras nas comunidades de fé, nas empresas, nas famílias. Então, não se desespere. Fique conosco, nós vamos falar bastante coisa sobre isso e muito mais. Aí, se você for o nosso ouvinte solteirão ou solteirona, não se desanime, porque diálogo sobre finanças você vai ter com todo tipo de pessoa, pode ser morando junto, amigo ou na empresa, então as dicas sempre são válidas. E até mesmo porque vai que a pessoa solteira um dia quer ter alguém, né? Aí já vai se preparando, né, gente? Bom, diante desses dados que nós falamos, dessa última pesquisa que a gente teve acesso do SPC, é muito claro que a gente precisa cada vez mais falar sobre dinheiro e principalmente dentro do casamento. Porque, convenhamos, casamento, principalmente o casal jovem que vai iniciar uma vida ali, né, nessa vocação do matrimônio, é um momento muito marcante e já começa cheio de preocupações, porque aí você vai casar, aí você tem que fazer uma festa, a sociedade diz, né, gente, que tem que fazer uma festa, você tem que ter uma casa, tem que ter um carro, tem que casar com a vida financeira ali, tudo redondinho, todos os problemas resolvidos. E muitas vezes, aí nesse começo, os casais já entram num ciclo de endividamento. E às vezes a primeira briga ali depois do casamento é justamente por causa da festa. Né? Eu falei pra você não comprar aquele doce, eu disse que não era pra pedir aquela flor. Então,
de que maneira que a educação financeira pode colaborar para que esse tipo de situação não atrapalhe a vida do casal e para que comece já um relacionamento, uma vida a dois, de uma maneira mais saudável, né? E além da falta de educação financeira, Ana, que perpassa nossa população brasileira, haja vista o índice de endividamento do nosso povo, que beira mais de 60%, né? Isso, 65%. Existe uma questão que, já colocando algumas pitadas de espiritualidade ou também de psicologia comportamental, nós, quando vamos conversar com alguém, sempre pressupomos, partindo, né, do pressuposto que o outro está errado, o outro é o gastão. E a gente sempre vai com pedras na mão, como se diz. Então, uma comunicação não violenta é fundamental. Não querer acusar o outro. Olha, você fez isso, você fez aquilo. Mas, uma vida a dois. É importante destacar o que nós queremos juntos, em comum. Quais são os nossos sonhos, projetos, planos? Até porque, na maioria das vezes, quando duas pessoas começam um relacionamento, um namoro, elas não falam sobre o dinheiro. Existe até essa coisa assim, quem vai levar pra sair, vai pagar a conta, quem não vai, né? E aí vem duas pessoas com criações diferentes, de famílias diferentes, com comportamentos e ideias financeiras diferentes que pretendem, né? Quem namora pretende ficar junto, pretendem formar uma nova família, e aí tem que ter uma unidade nas decisões, na destinação das finanças. Então hoje aqui na FV a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar umas dicas, vai destacar pontos positivos, o que é legal fazer quando a gente fala em dinheiro e casais, né? E também pontos a serem evitados. E depois é claro que vai ter a pitadinha especial da espiritualidade. Começando com pontos positivos, pensando educação financeira e casais, seja noivos, namorados, marido e mulher, né, casamento, diálogo. Diálogo é a primeira coisa que a gente tem que destacar, isso em qualquer relação, né, gente? Falar sobre dinheiro é muito importante. A gente já disse aqui no FV que existem vários tabus, né, sobre esse assunto. E o casal, ele tem que estar pronto para quebrar isso, falar abertamente, porque você confia naquela pessoa em vários sentidos. Então, começar a falar sobre dinheiro para que essa confiança se fortaleça ainda mais e que, quando for conversar, não seja aquilo que o Augusto falou. Vem com 50 pedras para dizer o que o outro fez de errado ou o que não fez, né? Então, conversar é sempre importante. Sim, eu diria até, Ana, assim, se eu pudesse dizer, não diria assim, a gente tem que estar pronto, né, para tal situação, no caso, diálogo, mas eu diria disposto. Porque ninguém nunca está pronto 100% para tal situação, né? Mas a gente pode se colocar à disposição. Sim. Então, uma postura de diálogo requer abertura, disponibilidade, respeito à colocação do outro, a percepção. Então, aqui entra a questão da criação, dos valores e o exercício cotidiano do perdão. Da escuta e do perdão. Porque a gente, às vezes, pisa na bola, fala algumas coisas que não convém, e com dinheiro, olha, aí vem o orgulho, o remorso. Não, precisamos exercitar o diálogo e o perdão. Bem, porque o que está em jogo é a família, é o sonho que os dois querem trilhar em comum, né? Exatamente. E partindo disso que você falou, Augusto, o outro ponto que a gente precisa destacar é que o casal precisa realizar o seu planejamento financeiro em comunhão. Ah, Ana, mas aqui em casa, né, ou no meu relacionamento tem alguma pessoa que tem a facilidade mais de mexer com o orçamento, com as contas, eu não tenho tanto assim. Não tem problema. O exercício de, né, controlar essas finanças, vamos dizer assim, de formalizar, escrever, digitar as contas, pode ser de uma pessoa só. Mas acontece que a decisão
né, dos rumos, o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, quais os nossos sonhos, quanto a gente está disposto a gastar com cada coisa, habitação, com alimentação, o padrão de vida, ele tem que ser decidido em conjunto, porque não adianta nada dentro de um relacionamento uma pessoa querer viver um padrão de vida elevado, sacrificando a outra, que uma hora isso vai levar a um desgaste e discussões. Então, a comunhão tem que vir em vários aspectos da vida do casal e principalmente no planejamento. Então, não que precise os dois fazer o orçamento juntos, vocês podem fazer separado e depois sentar juntos e partilhar. O casal vai ter que encontrar a melhor maneira para os dois, mas que as decisões elas sejam conscientes e parta de uma união dos dois. Os dois têm que decidir juntos. Olha, Ana, você falando de padrão de consumo, né? Qualidade de vida, padrão de vida, me faz recordar uma temática, né? Que é uma problemática comum daqueles que estão namorando, às vezes estão noivos, morando em lugares separados e depois assumem uma vida em comum, que é você manter aquele padrão de consumo XYZ, ou seja, todo dia levo a mulher ou o homem para comer a melhor pizza, o melhor sushi, o melhor hamburgão da cidade. E às vezes a gente não consegue enxergar, por falta de diálogo, que isso está comprometendo as finanças de um dos dois. E depois que casou, aí fala, a gente não tem mais tempo para nada, a gente não sai mais para nada. Antes a gente tinha um padrão de vida tão elevado. Então, olha, para vocês, nossos ouvintes, amigos e amigas, cuidemos com isso. O padrão de vida não necessariamente diz da nossa qualidade de vida. Então, o que a Ana trouxe é de comum acordo, é uma saída por semana, 2, né? Claro que nesses tempos de coronavírus é difícil e muitos casais tiveram que se reinventar, aprender a fazer coisas em casa, né? Ver a beleza que é o estar em casa, né? Mas fica uma dica entre padrão de vida e qualidade de vida, que é a temática do consumo. E isso, Augusto, é algo que a gente pode aplicar quando a gente pensa na celebração de um casamento, falando numa cerimônia, numa festa de casamento, né? Muitas vezes, principalmente as noivas, né? Não tô falando que os noivos não sonham, mas geralmente as mulheres sonham mais com aquele casamento, aquela festa de princesa e toda aquela coisa que a sociedade de consumo traz para nós. Mas às vezes o casal faz sacrifícios tão grandes, ou pior, entra num endividamento para ter uma festa de um padrão de consumo elevado e não necessariamente depois fica feliz com aquilo. Então, eu acho que o mais importante quando a gente pensa em fazer uma festa, uma celebração de casamento, é que o casal junto decida o que para eles é muito importante, né? E que esse momento de celebração ele possa se estender para o início ali do casamento. Não é se matar depois dívidas para ter uma festa e já começar a vida dois brigando. Às vezes a gente fica preso a detalhes de padrão, mas aquilo não significa qualidade. Então pensemos o que é realmente importante, né? Dando um exemplo aqui meu e do Augusto, do nosso casamento que nós estamos organizando, eu falei pra ele, olha, eu quero que nossa festa de casamento tenha algodão doce. Pra mim é o que eu quero. O resto a gente pode negociar, porque é uma coisa que significa pra mim. Então cada casal deve ter algo que significa pra eles. E às vezes não é aquilo que está na moda pro consumo hoje. Então às vezes a gente esquece disso. Então ressignificar o que é importante pra vocês, fazer algo que seja parecido com vocês, que traga aquela qualidade, aquela sensação de felicidade e que não vai gerar aquelas dívidas que você já vai começar depois falando, meu Deus do céu, um dia gastei tanto e agora não consigo nem mal fazer umas compras no mercado, e agora? Daí já começam as brigas. Exatamente. Logo no começo, né? Nós vamos abordar aqui em outros episódios mais específicos a questão do investimento,
da aquisição ou não de casa, alugar, comprar. Mas olha, o que é muito comum, Ana, que você traz, às vezes o casal jovem tá ali preparando a festa, então vai ter um gasto Muito alto, né? que é um projeto comum válido e muito Super. bacana, mas ao mesmo tempo tá construindo a casa, tem uma empresa ou não, Ou tem e dívidas. já tá pagando carro, moto, dívidas atrás de dívidas. É claro que não existe o casal ideal aqui, né? Não. A gente sabe que tem situações e situações limites, pessoas que eu de fato até já toquei em casamentos de pessoas que realizaram a festa 30, 40 anos depois de casados, com filhos, netos, porque não tiveram as condições naquele momento de fazer aquela festa, aquela celebração. E eu digo até prudente, né? Sim. Porque quem diz que nós somos obrigados a fazer parte desta cultura do descartável, do consumo imediato, da exposição midiática, né, ali no Instagram, no Facebook. Então, tomemos cuidado, não coloquemos em risco a saúde da nossa família pelas questões financeiras, né? Exatamente. Por isso que vai muito do que é o sonho comum do casal. Se o sonho é ter uma festa X, então que o casal junto se una para ter essa festa X, se planeje, trabalhe para isso. Mas às vezes a gente tem que sacrificar uma coisa em detrimento de outra. Tem pessoas que preferem ter a casa ou ter um carro, ou às vezes viajar, que é um outro projeto do casal, e outros. Então, que nós não ficamos tristes porque não vai seguir um padrão, mas que o casal possa fazer o que é mais importante para ele naquele momento, sem prejudicar o início da vida da família. Eu acho que é o mais importante, né? Porque tem que celebrar o amor tem que ser celebrado. Você citou o nosso caso, vale aqui destacar para os nossos ouvintes que nós temos alguns projetos em comum, né, Ana? Sim. Além da nossa família, da nossa vida, que é o principal, nós temos a viagem até Assis para a participação do The Economy of Francesco, Economia de Francisco, na qual a gente faz parte desse belíssimo movimento, desse processo de transformação global e local. E tem custos, né? Para ir para a Itália, não é barato. E nós estamos também nos planejando para a celebração do nosso matrimônio na igreja. Iremos convidar os parentes, familiares, amigos. Então tudo requer uma organização, um planejamento, renda extra, economizar aqui, economizar ali, em vista de um bem, de um projeto comum. E vou abrir para vocês, né? A gente teve uma ideia dentro do nosso planejamento de fazer um casamento campeiro. Ana, o que é casamento campeiro? É um casamento de manhã, e aí um almoço, assim, uma confraternização em família. Mas mesmo esse almoço que vai ser um pouco mais simples, vamos dizer assim, não tem toda aquela decoração que os casamentos noturnos exigem, né? Enfim, existe um custo, porque a gente precisa de um lugar, a gente precisa alimentar as pessoas, precisa aconchegar elas, porque temos família que vem de vários lugares do Brasil. Então a gente está se planejando, preparando esse momento especial com a nossa cara. Então a gente procurou ver o que é importante pra gente, não importa que vai demorar um pouco mais, além da pandemia, né, que foi outro fator. Mas a gente pensou na saúde em primeiro lugar, em receber bem as pessoas. Então tudo isso, às vezes a gente acha que vai estar no glamour, né? Em toda aquela pompa. E não, às vezes é uma coisa simples, que é o que traz felicidade, que é o momento de confraternização, que é como a gente chama aqui, né? Então essa é a nossa ideia, inspirada no nosso estilo. E cada casal tem o seu, né? E só o casal junto é que vai poder descobrir. Bom, a gente já falou da importância do diálogo e conversar sobre o dinheiro. Eu acho que isso tem que se estender para o cotidiano, né, nas decisões comuns ali do dia a dia e também nos grandes projetos. E aí tem um outro ponto que é bem, assim, polêmico, eu diria, Augusto, mas que a gente precisa falar, que é a divisão das contas. A divisão das contas é algo que tem que ser falado, porque assim,
as despesas dentro do casamento, elas têm que ser divididas proporcionalmente com a renda do casal. Porque não é justo que uma pessoa que ganhe menos pague o mesmo valor, né, o mesmo percentual de contas do seu companheiro. Vai ficar algo injusto, vai ficar algo difícil de levar, né? Então, proporcionalmente, aquela pessoa que ganha um pouco menos, então ela paga uma proporção menor das contas da casa, e o que ganha mais paga uma proporção maior, né? Isso é algo muito importante de ser citado, porque geralmente é o que leva os casais à discussão. Entende? Não considerar a proporção das contas e a proporção da renda de cada um. Isso requer um senso de equidade, né? De justiça equitativa, ou seja, olhar a realidade do outro e a sua própria situação. Existem momentos e momentos, né, da vida de um casal. Ora um tá ganhando mais, ora o outro tá ganhando mais. Enfim, quando não tá ali equilibrado, padronizado, é preciso, então, muita cumplicidade, intimidade no diálogo e uma parceria. Bem, o projeto é comum. Sim. A família, a casa, as metas, né, os sonhos. Então, a divisão proporcional, ela evita que tenha um sentimento de eu banco você, que isso é horrível. Horrível, exatamente. É algo que não tem nem o que dizer, né, Augusto? Porque é algo que tem que ser evitável. A gente não pode nem cogitar esse tipo de situação. Porque daí depois vem os filhos, e o primeiro aprendizado que os filhos levam de educação financeira é o exemplo e o relacionamento dos pais, né, entre si e com o dinheiro. Então, começar desde cedo ali, organizar as contas direitinho, conversando, levando as finanças de uma maneira saudável é muito importante, viu? E olha, isso é algo assim, esse estigma, né, que eu vejo do consumo, ou que as contas não são equitativas, cai muito sobre as mulheres, porque na sociedade de consumo existe esse olhar sobre as mulheres que elas gostam muito de comprar, né? Como se os homens também não gostassem. Mas existe muito esse reforço, e às vezes isso acaba sendo um fator que o outro usa para justificar, né, a não divisão das contas ou essa não equidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E ter a clara consciência de que o meu com o seu é o nosso. Exatamente. Porque senão a gente corre o risco de viver um individualismo coletivo. É o cada um no seu quadrado, e isso dá um grave problema, né? Isso estoura quando nas brigas, um acusando o outro, nessa situação que eu disse, né? Nessa síndrome do acusador, olha, eu banco você. Isso não é legal. Então, quando a gente tem clareza de que o projeto é comum, o que o outro tem e o que eu tenho é nosso. Exatamente, né? Apesar de, óbvio, né, a gente continuar tendo os nossos objetivos pessoais, no casamento vai ter objetivos comuns, e isso tem que ser enfatizado, levado em consideração na hora do planejamento. E aí entra o próximo ponto: ter objetivos, ter nome para o dinheiro. Então, dentro das finanças do casal, vocês têm que pensar nos sonhos comuns, criação de reserva de emergência, projetos pessoais e projetos comuns. Ter objetivos. Se o casal já começa a vida ali e não determina sonhos, projetos, não sabe onde quer chegar com as finanças, corre o risco de cair nesse consumismo, que a gente já comentou, de não criação de reserva de emergência, por exemplo. Aí quando acontece o imprevisto, os dois se veem sem saída, entram em endividamento, e às vezes aí é que começam as discussões. Então, ter objetivos, já iniciar a vida com planejamento. Se não tem reserva de emergência, comecem juntos essa reserva e depois comecem a sonhar. O que vocês querem para a vida de vocês? Quais os sonhos do casal? Começar a guardar, a poupar, para depois investir para esses sonhos se realizarem mais rápidos. Isso é muito legal. Quando tem um sonho e o casal trabalha junto, parece que dá até um ânimo maior. Não sei explicar, dá um fôlego, ver que tem duas pessoas, tem algo que amam em comum ali,
trabalhando para isso acontecer. Então isso é muito importante e eu vejo aqui pelo exemplo de casa que fortalece muito a união. Saber que a gente está trabalhando por algo em comum que é um sonho dos dois e também os sonhos pessoais. Então ter objetivos é muito importante, né? Porque casou que vai deixar os objetivos de lado, né? E dentro disso, Ana, é bacana a gente trazer à tona aquilo que, enquanto rito do matrimônio cristão, se diz assim, né? Um noivo para o outro. Eu, fulano, recebo-te por minha esposa, né? E prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. E esse trecho, né, do voto ali, das núpcias, ele traz algumas indicações de educação financeira, porque a promessa da fidelidade, você falou aí, a gente às vezes pode esconder do companheiro entre uma temática da infidelidade financeira. Sim, que são os erros, né, que a gente comete. Exatamente. E aí, dentro da prosperidade, dos altos e baixos, das situações da vida, então na saúde ou na doença, então o diálogo é importantíssimo em qualquer etapa da vida. Para a realização dos sonhos, é necessário sacrifício e celebrar as conquistas. Então, é muito legal como que nessa fórmula contém uma leitura bem bacana do ponto de vista teológico, né? Eu te recebo como minha esposa. A outra pessoa é dom de Deus, na qual você recebeu, não é propriedade sua. Exatamente. A recepção, a capacidade de acolher o outro como pessoa e juntos construir essa comunidade de vida e amor que é a família. Ai, muito lindo, gente. Fiquei até emocionada aqui, viu? Então, é muito importante isso que o Augusto falou, né? Destacando agora alguns pontos negativos, ou seja, o que a gente não quer que vocês façam nunca. E a primeira coisa é mentiras ou esconder compras, coisas do tipo. Eu já ouvi histórias nessas minhas andanças de vida de pessoas que até falsificavam holerite, folha de pagamento, porque compraram bens imóveis, né, coisas que demoram anos para se pagar para alguém da família, escondido. Então, assim, aí inicia um ciclo de mentiras e uma tensão. Então, é muito delicada essa questão financeira e uma infidelidade, é uma traição financeira. Então, ser aberto, né? Todo mundo tem seus desejos, suas vontades, então tentar conversar, resolver sempre sem mentiras, tá? Então, isso é uma coisa a ser evitada. Não poupar, como eu falei, se acostumar com a vida de solteiro. Antes eu tinha um planejamento, agora tem outra pessoa, não preciso me preocupar. Aí que tem que se preocupar, porque está nascendo uma família, né? E aí, para finalizar, uma última dicasinha que a gente pegou aqui dos escritos do Gustavo Cerbasi, que inclusive tem livros maravilhosos sobre a temática. Os Segredos dos Casais Inteligentes é um que a gente indica para vocês também. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que a gente já falou, são livros muito bons. E o Cerbasi diz o seguinte: na nossa vida financeira, né, no casamento, 1 mais 1 é igual a 3. Então, o salário dos dois deve estar sempre destinado a projetos individuais e projetos comuns. Isso é uma dica que eu quero que vocês gravem. E outra coisa importante que o Gustavo Cerbasi também traz é a questão das contas. Porque muitos casais pensam, a gente mantém nossas contas separadas ou a gente cria uma conta conjunta? E a resposta é depende. Depende do que for melhor para vocês. Como a gente falou no início do episódio, o importante é que os objetivos dos sonhos de vocês estejam em comum. Então, as decisões têm que estar em comunhão. Se às vezes vocês vão ter contas separadas, dentro do orçamento, vocês juntam aquilo lá e fazem um orçamento só. Que é o caso aqui de casa, né, Augusto? Exatamente. Eu me lembro que nós tivemos aqui a presença da professora Andréia, e ela dizia assim, né, uma grande educadora financeira aqui no oeste do Paraná, se tá dando certo ou não. Sim. Então, tá dando certo? Tá dando briga? Ou a coisa tá feia?
Então, cada casal vai encontrar o seu jeito de se organizar. Às vezes é por planilha, às vezes é escrito, às vezes é no aplicativo, às vezes é no computador. Então, é separado ou é junto? Depende de como que vocês dialogam. Então, você citou aqui, né, Ana? Às vezes tem um que faz as contas, mas dialogar, mostrar para o outro, olha, a gente está caminhando assim, o que a gente quer para os próximos meses, anos, isso é fundamental. Então não há uma fórmula mágica que diz assim, ó, faça isso ou faça aquilo. Não, depende, né? O que é importante, a fórmula mágica é construa junto. E é manter a união, o amor e o carinho. Então, o que está fortalecendo a união de vocês e a relação, vocês têm que manter. E às vezes os desencontros servem para mostrar o que pode ser arrumado. E assim é na vida financeira da gente, né? E para finalizar o nosso podcast de hoje, o Augusto vai falar um pouquinho da espiritualidade, né? A gente tem essa intenção do mês de junho pelo matrimônio. Então, o que a gente pode levar da espiritualidade para fortalecer essa nossa relação de finanças dentro do casamento? Augusto, o que a gente tem de legal aí? Bem, essa intenção do mês, né, que o Papa Francisco, cada mês ele destaca uma intenção, e essa coube muito bem, porque celebramos o Dia dos Namorados, o Dia de Santo Antônio, e ele fala sobre a beleza do matrimônio. E ele se dirige aos jovens que se preparam para o matrimônio. Devemos rezar por eles, né? Para que a comunidade cristã apoie eles. Para que cresçam no amor, com generosidade, fidelidade e paciência. Paciência, gente, é fundamental, viu? Paciência, saber ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, entender que o outro tem dias difíceis assim como eu, né? É muito importante para fortalecer a relação. E aí o Papa Francisco também diz aqui, né, nessa intenção que agora os casais estão enfrentando muitas dificuldades, que as famílias, né, estão enfrentando durante a pandemia, e que apesar de haver uma queda no que ele chama das taxas de casamento de alguns anos para cá, muitos casais ainda desejam casar, seguir essa vocação do matrimônio. Por isso a gente tem que olhar, rezar por eles e ajudá-los nas questões práticas, que é o que a gente está fazendo aqui na FV hoje, né, Augusto? Exatamente. É claro que nós, enquanto FV, nunca somos alheios à realidade, por exemplo, econômica do nosso país. Haja vista que uma renda básica universal ajudaria e muito a vida dos casais, principalmente dos jovens casais, né? Sim. Veja bem, o auxílio emergencial, que escandalosamente está por R$150. Não dá nem pra acreditar nisso. O que no início eram R$600. Veja bem, como que a gente consegue imaginar um jovem casal com contas a pagar, filhos a criar, com uma organização às vezes muito mal estruturada? Então é fundamental o cuidado do Estado para com a realidade das famílias. Isso é até algo que eu me lembrei, que pode ficar para um próximo episódio, mas infelizmente na pandemia a gente chegou aos 500 mil mortos, né? E muitas pessoas perderam seu companheiro ou sua companheira. E não existia esse diálogo, e às vezes não sabia nem a senha do banco, dos aplicativos, não sabia nada da vida financeira do outro por falta dessa educação financeira para os casais. Então não tem amparo nenhum e agora estão desamparados pelo Estado também. É uma situação que a gente infelizmente está vendo em muitas famílias, gente. Então, mais do que nunca é o momento de a gente falar, né, da intervenção do Estado, das políticas voltadas a essa ajuda na renda, né? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil ainda. É muito tenebroso isso, né, que você traz, Ana. E há amparo, a solidariedade, né, que ainda toca os nossos corações. Temos grupos, ONGs, tem a igreja, né, que ajuda muitas vezes na pastoral do auxílio fraterno, ali do cuidado aos mais necessitados. E aqui eu vou destacar um documento
uma constituição pastoral que foi escrita lá na década de 70. Em 1965, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que fala sobre as alegrias e as esperanças do mundo de hoje. A igreja como se coloca diante da realidade do mundo de hoje. E diz no capítulo 4º que a promoção e a dignidade do matrimônio ela é fundamental para uma sociedade saudável. No número 47, diz assim: a salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Ou seja, queremos uma sociedade justa, fraterna, devemos apoiar as famílias e principalmente os jovens casais. É isso aí, Augusto, muito importante, né? Porque é dos jovens casais que vão vir tantas outras esperanças e aí coisas positivas pra gente poder transformar esse mundo e transformar a economia, né, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Que a educação financeira contribua para o crescimento e a união, a comunhão dos casais que já existem ou que ainda vão existir. Você que é solteira, anota as dicas aí para quando começar o relacionamento já botar tudo em prática, viu? Então, um beijo especial de hoje. Vamos mandar para quem? Para quem? Para quem? Para todos os namorados. Passou o dia dos namorados, a gente fez o podcast em Santo Antônio, então para todos os namorados, para os noivos, para que estão se preparando aí para o matrimônio. Um beijo especial do FV, um pouquinho atrasado, mas ainda tá no mês da intenção, então tá valendo, né, Augusto? Exatamente, e teremos muitas novidades para vocês que nos acompanham na Rádio Selinalta, na Rádio Coroado e os nossos ouvintes aí dos 34 países espalhados pelo mundo. Nós agradecemos a sua audiência e acompanhe as nossas redes sociais, @edufimvida, que nós teremos um curso. Ah, achei que ele não ia falar, a gente tava aqui levantando a mãozinha pra ele lembrar. Novidade quentíssima, curso novo vindo aí, então fica ligado nas redes sociais e não esquece que toda quinta-feira também tem 1 Minuto FV, né? Aguarde muitas novidades boas por aí, viu? E este foi o episódio de hoje e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.